E estamos de volta para este que é o seu consultório, aqui na Novo Tempo Portugal, o programa Médico de Família, e hoje vamos falar de algo muito importante, o exercício físico. É verdade que hoje está muito na moda, mas vamos saber se isto é apenas moda ou se é muito mais do que isso. Como sempre, temos connosco uma médica. Hoje é a vez de termos Eunice Parcelas. Eunice, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Eunice, ela que é médica certificada em Medicina do Estilo de Vida e especialista em imunohemoterapia. Hoje, então, escolheste como tema da nossa conversa o exercício físico. Por que escolheste este tema? Bem, porque para além daquilo que falaste de realmente estar na moda, é realmente um dos determinantes da saúde, dos fatores que têm mais impacto na nossa saúde e na nossa doença, não é? E na doença. E, portanto, é muito importante falar sobre isto. Há alguma confusão entre exercício físico, atividade física? Não são ambas a mesma coisa? O que é que cada uma delas realmente significa? É assim, a atividade física é tudo aquilo, qualquer movimento, no fundo, que seja superior ao nosso basal, não é? Ao nosso repouso. Portanto, quer seja eu dirigir-me até ao meu carro, subir escadas, portanto, ir daqui ali até à porta. Portanto, as atividades muitas vezes do dia-a-dia que, no fundo, têm um gasto de energia superior àquilo que seria gasto se eu estivesse sentada sem fazer nada, não é? Portanto, sempre que não mexo é atividade física. Sim, exatamente. Portanto, uma jardinagem, qualquer atividade do dia-a-dia que envolva um pouco mais de gasto de energia do que o basal, portanto, o estar em repouso, é considerado atividade física. E é muito importante. Portanto, no fundo é o contrário do sedentarismo, de atividades sedentárias. Por outro lado, o exercício físico é atividade física também. Portanto, exercício físico inclui toda a atividade. Exercício físico é um tipo de atividade física, mas que é uma atividade organizada. Portanto, tem um propósito para, portanto, ou melhorar algum aspecto da saúde ou do corpo, não é? Portanto, é uma atividade organizada num certo período de tempo em que a pessoa está dedicada apenas não, mas está dedicada àquela atividade em específico. E em relação aos tipos de exercício, eu acho que a maior parte das pessoas olha para o exercício físico como uma única coisa, mas no momento em que nos queremos inscrever num ginásio é que percebemos uma lista enorme. Espera lá, afinal de contas, há vários tipos de exercício físico. Sim. Portanto, nós temos vários tipos de exercício e realmente cada um deles tem características muito importantes e distintas e também benefícios específicos. Portanto, nós temos o exercício que é aquele que é mais conhecido pela maioria e quando realmente pensamos em fazer mais exercício, ou perder peso, ou melhorar alguma coisa na saúde, é logo aquilo que se pensa, que é o exercício aeróbio, portanto, o exercício cardiovascular. Portanto, correr, caminhar rápido, andar de bicicleta, nadar, jogar à bola, fazer algum desporto coletivo. Portanto, a maior parte desse tipo de atividades incluem-se neste tipo de exercício, que é o exercício aeróbio. E, portanto, esse exercício está muito relacionado com, portanto, movimentos repetitivos, com um certo ritmo, não é? Por exemplo, correr, não é? Estou a correr, são muitos movimentos repetidos, que utiliza a maior parte utiliza os grandes grupos musculares e realmente tem um gasto de energia superior, não é? E depois temos o exercício de força, portanto o exercício de resistência ou de força, que é muito subvalorizado. Portanto, muita gente desconhece realmente os benefícios deste exercício, que realmente pode estar na moda, mas é muito mais do que a parte estética. Portanto, relaciona-se muito mais do que com a parte estética de crescer músculos, etc. Este tipo de exercício, no fundo, tem a ver com a utilização dos nossos músculos para realizar algumas atividades em que normalmente não se transpira tanto, a frequência cardíaca pode não se elevar tanto, mas que há ali realmente uma resistência. Portanto, colocamos uma resistência externa, pode ser um peso, pode ser uma banda, pode ser até o peso do corpo, não é? Para, portanto, fazer face ao movimento que estamos a fazer. Depois temos exercício de flexibilidade, portanto, os alongamentos, esses exercícios em que nós estamos a tentar aumentar a amplitude dos movimentos das nossas articulações, não é?
e portanto, este tipo de movimento é específico de cada articulação. Depois temos o exercício também de equilíbrio. O exercício de equilíbrio é aquele em que nós estamos a destabilizar, no fundo, aqui o nosso equilíbrio, não é? Portanto, pode ser, por exemplo, estar só numa perna, ficar só numa perna. Para algumas pessoas pode ser desafiante. Ou pode ser, por exemplo, estar só com uma perna naquela posição de avião, por exemplo. Portanto, há muitos tipos de exercício e, no fundo, é ali uma destabilização do nosso equilíbrio e das oscilações posturais. No fundo é isso. E há outros tipos de exercício mais específicos, mas estes são assim os grandes, os principais, e especialmente para a saúde. Então, mas para quem quer fazer exercício físico, para quem reconhece os benefícios do exercício físico na saúde e quer começar a fazer exercício físico, deve então perceber as diferenças, os diferentes tipos, porque certamente nem todos são adequados a todos os tipos de pessoas, a toda a estrutura, nem a todas as idades. Portanto, é importante perceber quais são os diferentes tipos de exercício físico e em que medida é que eles são benéficos para a saúde. Podes-nos dar assim algumas características para quem nos está a ver e ouvir, perceber então aonde se pode encaixar? Ok. Assim, na verdade, para a maior parte das idades e dos problemas de saúde, quase todos estes tipos de exercício são benéficos. Portanto, mesmo aquela pessoa mais idosa, com mais dificuldades a andar, por exemplo, muitas vezes o exercício de força é muito importante e às vezes não se pensa logo nisso, não é? Pensa-se em caminhadas, etc. O exercício de equilíbrio também. Portanto, na verdade, quase todos eles são benéficos em qualquer altura da vida e depois, claro que existem algumas contraindicações para alguns deles ou para a sua intensidade, não é? Nem todas as pessoas podem fazer a mesma intensidade, não é? E alguns trazem mais risco do que outros também. Claro, exatamente. Portanto, no fundo, assim, os benefícios gerais para a saúde, que assim, no geral, o exercício físico, porque na verdade nós estamos aqui a compartimentalizar isto em gavetas, mas há muitos tipos de exercício que envolvem até estes 4 tipos. Por exemplo, aqueles HIIT ou aqueles treinos funcionais, muitas vezes têm, pelo menos o exercício aeróbio, o exercício de força, os dois juntos. Às vezes depois no fim tem os alongamentos, lá no meio, às vezes mesmo durante a parte muscular mais de força, por vezes também testa um pouco o equilíbrio, não é? Em que se faz coisas só com uma perna, por exemplo, e portanto muitas vezes estão todos incluídos. E portanto os benefícios gerais para a saúde do exercício são assim inúmeros. Nós poderíamos fazer vários programas só a falar dos benefícios, não é? Claro. Mas no fundo, portanto o exercício no geral promove uma melhor composição corporal, não é? Portanto, menos massa gorda, mais massa muscular, mais densidade mineral óssea, portanto, prevenção de osteoporose, de fraturas, portanto, há um maior também controlo do peso, na parte de depressão, da ansiedade, também há uma melhoria de todas essas áreas, portanto, a melhoria do humor, da autoestima. Também pode prevenir alguns declínios relacionados com a idade, aqui na distensibilidade das nossas artérias, da cardiovascular, portanto, melhora a função cardiovascular. Portanto, há inúmeros benefícios, assim, gerais da saúde. Depois, especificamente de cada um dos tipos. Portanto, o exercício aeróbio é aquele que mais claramente melhora a função cardíaca, não é? E a função pulmonar. Nós percebemos que se formos correr 2 vezes por semana, ao fim de 3 ou 4 meses, nós conseguimos correr mais rápido, não é? Nós, a subir as escadas já não nos cansamos tanto. Temos mais resistência. Exatamente. Portanto, temos mais resistência cardiovascular, não é? Não é a parte da muscular, é uma resistência diferente. Portanto, temos mais... estamos mais aptos a fazer exercícios mais intensos, não é? E diferentes e durante mais tempo. Depois também, portanto, melhora muito a parte do humor. Nós sabemos que vamos correr, vamos andar de bicicleta meia hora, 1 hora, ficamos a sentir-nos bem, não é? Aquelas endorfinas, tudo isso. Há um menor risco de mortalidade por todas as causas, portanto... mortalidade geral, há uma redução franca desse risco, menor incidência de alguns tipos de cancro também, e das outras partes que eu falei, também específicas do aeróbio. Depois, na parte dos lípidos, portanto, muita gente que tem colesterol elevado, triglicéridos, também há melhoria desse perfil lipídico, especialmente aqui no HDL, que é o colesterol bom, portanto, há um aumento com o exercício físico.
Depois, relativamente aqui ao exercício de força, portanto, o exercício de força portanto, está muito associado a uma redução das lesões, portanto, especialmente nas pessoas mais idosas e naquelas pessoas que têm, portanto, problemas osteoarticulares, dores musculares, dores articulares. Portanto, o exercício de força é muito, muito, muito importante para prevenir quer lesões, e no fundo protege os nossos ossos, as nossas articulações, quer essas dores crónicas muitas vezes associadas, portanto, ao envelhecimento também, não é? Dor lombar, etc. Também melhora, portanto, o nosso cansaço, o sono, portanto, há sim inúmeros benefícios. Se nós olharmos para a parte da flexibilidade, na verdade os benefícios significativos não estão muito estudados. Portanto, na parte da flexibilidade, portanto, não é assim tão benéfico quanto às vezes pensamos, não é? Às vezes pensamos, vou fazer 1 hora de alongamentos. Se calhar essa hora poderia ser melhor utilizada. Não quer dizer que os alongamentos não sejam importantes. Mas, portanto, o benefício para a saúde não é tão grande como os outros tipos de exercício. Sabe-se que pode ajudar realmente na recuperação muscular e a prevenir algumas lesões e também aumentar a nossa flexibilidade, não é? Portanto, eu para chegar a um sítio com os meus braços ou com as minhas pernas, se eu fizer exercícios de flexibilidade, isso vai melhorar com o tempo. Ou pelo menos vai retardar o perder essa flexibilidade. Exatamente, também. E também, à medida que eu faço exercício, por exemplo, exercícios de força, etc., também vou tendo mais flexibilidade para fazer essa... Portanto, tenho uma melhor amplitude de movimentos para fazer esse tipo de atividades. Relativamente ao exercício de equilíbrio, ele é muito, muito importante nos idosos, muito importante mesmo. Portanto, ele promove, diminui o risco de quedas, mesmo, portanto, durante a fase adulta, ao praticar esse exercício com regularidade, nós reduzimos o risco de quedas no futuro. E, portanto, reduzimos também o risco de fraturas, não é? Porque as quedas... por consequência, claro. As quedas originam muito as fraturas nos idosos, não é? Portanto, é um tipo de exercício muito importante nessa parte e também para as crianças também é muito importante nesta criação de uma estrutura muscular e óssea normal. Muito bem. Vou só pedir-te alguns segundinhos para fazer um pequeno intervalo. São mesmo apenas alguns segundinhos e quando voltar tenho uma oferta especial para si. Até já. TV Novo Tempo, o canal da saúde, o canal da esperança. E estamos de volta para a segunda parte deste Médico de Família. Como lhe disse, foram apenas alguns segundinhos e, como prometido, tenho uma oferta para si. Provavelmente, se já assistiu a outro programa, já conhece esta oferta. Se não, se é a primeira vez que tem contacto com ela, pois bem, é realmente fantástico. É um guia de estudo, A Máquina Humana. Hoje estamos a falar de exercício físico e, por exemplo, nesta revista ela fala-nos de 8 remédios fundamentais e essenciais para um estilo de vida saudável. E o exercício físico é precisamente um deles. Por isso, para além daquilo que lhe trazemos no programa de hoje, tem aqui muito mais recheado de muitas dicas e conselhos práticos para que tenha um estilo de vida saudável. E melhor que tudo, conheça o que Deus quer para si, Ele que é o criador desta máquina humana. O que tem a fazer é apenas enviar-me uma mensagem com a palavra máquina humana para sabermos que é este o guia de estudo a que se refere para o 933 93 92 91 933 93 92 91. É totalmente gratuito. Depois enviaremos este guia de estudo para a sua casa. Eunice, voltamos à nossa conversa. Talvez esta pudesse ter sido a minha primeira pergunta. Por que é tão importante falarmos destas coisas nos dias de hoje? O exercício físico. Olha, Daniel, porque realmente a inatividade física, que é o contrário, não é? O não fazer exercício físico ou até não fazer atividade física, é o quarto fator que contribui para a mortalidade a nível mundial. Portanto, fala-se muito do tabaco, do álcool, não é? Da alimentação, mas realmente o estar parado é a quarta causa de contribuir para a mortalidade no mundo. E, portanto, isso tem muito peso e há muito a fazer neste campo, não é? Realmente, a obesidade, portanto, o excesso de peso, a obesidade e esta inatividade estão associadas ao aumento de risco de muitas doenças crónicas, portanto, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, doenças cardíacas, cancros, portanto, e no fundo mortalidade geral por todas as outras causas, não é? Uma pessoa que tem outro tipo de doença, se não fizer exercício ou se for sedentária, tem muito mais risco de ter doença grave ou de falecer mais cedo do que uma pessoa que realmente faça exercício. Até é muito interessante que mesmo pessoas obesas,
que, portanto, sabemos que a obesidade contribui para a perda de anos de vida saudável, não é? E a inatividade física também. Portanto, a inatividade física contribui para a perda de anos de vida saudável, ou seja, a pessoa vive menos anos saudáveis. Mas até uma pessoa com obesidade, portanto, que tem um índice de massa corporal superior a 30, se fizer exercício está mais protegida contra a mortalidade do que uma pessoa que não tem obesidade, mas que não faz exercício e é sedentária. Portanto, isto é realmente muito impactante. Às vezes a pessoa pensa, eu tenho peso normal, sou saudável, e depois a pessoa não faz qualquer atividade e não mexe o seu corpo, os seus músculos, e realmente está a aumentar o seu risco de mortalidade a cada dia que não faz exercício. Isso é incrível, mas por outro lado também, aquelas pessoas que fazem exercício físico para perder peso, às vezes sentem-se frustradas porque não conseguem ver um resultado imediato dessa perda de peso, não devem desistir, porque podem não conseguir perder peso, mas só o facto de estarem a ter atividade física, exercício físico, já lhes traz um benefício muito grande, como por exemplo a diminuição da taxa de mortalidade. Não é? Exatamente, portanto uma pessoa com excesso de peso, uma pessoa obesa, que no fundo é o seu peso a dividir pela altura, em metros, a dividir outra vez pela altura. Portanto, é fácil fazer. Se esta conta vos der 25 ou superior, vocês têm mais risco de doença, portanto, excesso de peso ou obesidade. Se for acima de 30, é obesidade, 30 ou mais. Mas, na verdade, mesmo que o exercício físico não leve à perda de peso, ele é benéfico. E, eventualmente, irá levar à perda de peso se a pessoa for consistente e também aliar uma boa alimentação, como é óbvio. Portanto, as duas coisas são o ideal, mas mesmo, como tu disseste, mesmo que não haja perda de peso ou logo, os benefícios são incríveis, são muito importantes. Porque realmente, mesmo, portanto, na percentagem de doenças crónicas, portanto, as doenças crónicas, 6% das doenças cardíacas, das doenças coronárias, são causadas por inatividade física. 10% dos cancros da mama, 10% dos cancros do cólon e 7% da diabetes tipo 2 são causadas pela inatividade física. Portanto, se nós queremos prevenir o risco de cancro da mama, que é tão prevalente nos dias de hoje, cada vez em pessoas mais jovens, se queremos prevenir o risco de cancro no intestino, queremos prevenir o risco de ter diabetes, que é quase inevitável na idade mais avançada hoje em dia, fazer exercício físico vai proteger-vos muito mais do que alguns comprimidos, muito mais. Desculpa lá fazer-te esta pergunta de forma direta, porque trouxeste muitos benefícios na área, desculpa lá, a redundância física do nosso organismo, mas não só, não é? Há também estudos que comprovam que o exercício físico traz muitos benefícios na saúde mental, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, sabemos que o exercício melhora o humor, reduz os sintomas depressivos, reduz a ansiedade. No fundo, é um ansiolítico e um antidepressivo natural, não é? Natural, exatamente. E se for feito ao ar livre e com luz solar, ainda melhor, não é? De facto tem muitos benefícios nisso e é usado em muitas situações para curar e para ajudar a curar esse tipo de patologias. Depois tem a parte do sono, portanto essas doenças, esses problemas de saúde também têm... o sono também influencia muito, não é? Quando a pessoa não dorme bem, a sua depressão não melhora tão bem, não é? Nem a sua ansiedade. Portanto, o dormir bem também é muito importante e o exercício contribui muito para também um sono adequado. Portanto, às vezes a pessoa não tem sono à noite, experimentem aumentar a atividade física, experimentem aumentar o exercício físico, que vão ter mais sono à noite. É quase que uma bola de neve, não é? Exatamente. Depois também acabamos por acordar mais rejuvenescidos. Olha, podemos perguntar se fazer exercício físico tem perigos associados para a saúde? Eu diria, é uma pergunta que é plausível ser feita? Sim, é plausível ser feita, mas eu diria que para a população geral, para a maior parte das pessoas, é mais perigoso não fazer, por tudo aquilo que eu falei, não é? Portanto, há realmente uma perda de anos de vida a cada dia, a cada semana, a cada mês que nós não fazemos exercício físico. E é muito importante salientar, e vamos falar disto depois noutro programa, que mais vale um bocadinho do que nada, porque é sempre mais benéfico fazer um pouco do que nada. Mas, assim, realmente de perigos para a saúde, é especialmente naquelas pessoas que têm, portanto, uma doença muito grave, que têm instabilidade clínica, certas doenças isquémicas, cardíacas, por exemplo, a pessoa teve um infarto ainda há pouco tempo, coisas desse género em que realmente precisam de orientação médica e eventualmente de um treinador físico quando começarem um programa.
porque realmente pode haver mais perigos. Depois há certos tipos de exercício que podem ter alguns riscos para a pessoa em específica, dependendo da altura da vida, não é? Por exemplo, uma grávida não deve fazer um exercício que coloque em risco, portanto, que coloque, por exemplo, que possa cair, não é? Claro. Ou um idoso também não deve fazer um tipo de exercício com uns saltos que provavelmente que poderá cair, não é? Portanto, são assim os principais perigos, porque na maior parte da população não há assim um risco muito elevado. Nós vemos que, portanto, quantas pessoas nós conhecemos que faleceram a fazer exercício físico, é assim uma raridade e é notícia quando isso acontece, não é? Mas que realmente estes dados que eu mostrei já de mortalidade por falta de exercício físico é uma coisa muito, muito, muito mais frequente. Portanto, não estou a desvalorizar alguns riscos que possam existir, claro, não é? Como é óbvio, mas realmente pessoas que não têm sintomas e não têm doenças conhecidas, é quase, diria que é muito reduzido esse risco. No entanto, basta tão simples quanto eu me querer inscrever num ginásio qualquer, ele vai-me exigir que eu tenha um atestado médico, que visite o meu médico de família, que comprove que eu posso fazer, que eu me posso inscrever naquele ginásio. O que significa, pelo menos para quem é leigo, que quando eu vou começar uma atividade física, eu vou fazer um determinado desporto, quero iniciar um determinado desporto, devo ir ao meu médico de família perceber se está tudo ok, se não está, porque eu posso achar que está e não estar, não é? Sim. Na verdade, hoje em dia não é preciso um atestado médico para começar exercício físico. Ou seja, claro que é sempre recomendado a pessoa consultar com o seu médico, se pode fazer exercício físico, se pode fazer aquele tipo de exercício físico em específico, ou aquele programa, mas na verdade existe uma autoavaliação e um autorreconhecimento de que não há doenças, não há sintomas, e muitas vezes alguns ginásios até têm um questionário. E a pessoa faz um questionário em que responde que não tem doenças conhecidas ou que não tem sintomas, etc. Mas, portanto, não é requisição obrigatória. Antigamente falava-se nisso, não é? Mas hoje em dia não é requisição obrigatória esse atestado médico. Se as pessoas tiverem doença ou tiverem sintomas, aí sim é importante realmente consultarem o médico e até o médico poder escrever um relatório, por exemplo, para, portanto, o tipo de exercícios que a pessoa pode ou não fazer, se pode fazer, se não pode fazer, etc. Eu imagino, por exemplo, antigamente havia a noção que quem era diabético devia-se salvaguardar de fazer exercício físico. Hoje está comprovado exatamente o contrário. Exatamente. Que tem um benefício muito grande mesmo para os diabéticos, mas provavelmente precisam de ser aconselhados quanto ao tipo de equipamento, o tipo de calçado, ou seja, a visita ao médico não significa tanto, então, saber se pode ou não fazer atividade física, mas como a pode fazer e os cuidados que deve ter, não é? Exatamente. Portanto, um diabético é fulcral o exercício físico, deveria ser diário, não é? Vai reduzir muito a sua necessidade de medicamentos e vai melhorar a evolução da sua doença ou até mesmo revertê-la se for numa fase inicial. Diria que aí o perigo principal é se as pessoas fizerem insulina ou algum tipo de medicamentos que baixam muito a glicémia, aí pode haver o risco de hipoglicémias, mas se houver um aconselhamento inicial, a pessoa souber que com aquele açúcar tem que comer qualquer coisa ou até fazer uma estratégia juntamente com o médico em que tem que se reduzir a medicação, não é? A pessoa começa a fazer mais exercício, provavelmente vai precisar de menos medicação. Portanto, no fundo não fazer exercício não é opção para esses doentes, supostamente, mas consultar com o seu médico é sempre importante, claro. Deixa-me fazer esta pergunta porque algumas das pessoas que nos podem estar a ver e ouvir neste momento até estarem a pensar assim, por exemplo, isso é muito engraçado, é muito bem, mas isso era para quando eu era jovem, agora já tenho uma certa idade, tenho problema nos meus joelhos ou nos meus tornozelos, por aí fora, mas há também para este tipo de pessoas algum tipo de exercício físico que pode ser feito e adequado a estas circunstâncias, como por exemplo no contexto de piscina ou por aí fora, ou seja, há sempre forma de poder fazer exercício físico. Lá está, exatamente. Médico de família para perceber aonde é que pode ir, não é? Sim. Mesmo estas pessoas não devem desistir. Sem dúvida, porque é assim, a grande parte da população tem condições para fazer exercício físico. Provavelmente não consegue fazer aquele exercício que gostaria ou que a maior parte das pessoas faz, ou que um jovem de 18 anos faz, mas consegue fazer alguma coisa. Alguma coisa consegue fazer. Pode ser hidroginástica, pode ser natação, pode ser umas aulas de pilates, em que vai treinar o equilíbrio e também faz um bocadinho da parte aeróbica no início ou no fim. Pode fazer umas caminhadas. Se não conseguir, se estiver desequilibrado com caminhadas, a piscina é ótima. A piscina treina a parte cardiovascular, treina também o equilíbrio, não é? Eles estão com uma perna, depois estão com outra. Portanto, há sempre alguma coisa que se pode fazer.
Muito bem. Falta falarmos, e seria muito importante, sobre que tipo de exercício físico devo fazer, quanto tempo deve fazer, mas fica então para um próximo programa, pode ser? Com certeza. Para si que está desse lado, obrigado por ter estado aí, mas quero-lhe relembrar a oferta que temos estado a fazer, este guia de estudo, A Máquina Humana, totalmente gratuito, para si e também para aqueles que consigo convivem, certamente uma ferramenta muito útil para um estilo de vida mais saudável, com dicas não só na área do exercício físico, mas na alimentação, na área mental e muito mais. Totalmente gratuito, basta entrar em contacto connosco para o 933 939291, deve-nos enviar uma mensagem com as palavras Máquina Humana e depois entraremos em contacto consigo para lhe poder fazer chegar este guia de estudo pelo correio à sua casa. Relembro mais uma vez o número de telefone 933 93 9291. Se não teve a oportunidade de assistir a este programa na íntegra ou até conhecer toda a nossa programação, bem como os programas que já fizemos anteriormente, estão todos disponíveis no podcast da Rádio RCS.novotempo.pt, mas também no YouTube da Novo Tempo Portugal. Ficamos a aguardar por si no próximo programa. Até lá, se Deus quiser, e tenha boa saúde.